E aí, quando você começa a olhar a ambição da empresa, você consegue enxergar as oportunidades. Só que só olhar a ambição, enxergar as oportunidades e não ter. E não fazer nada. E não ter um plano traçado, pensando, para eu chegar lá, quem precisa estar comigo? Para eu chegar lá, quais são os comportamentos das pessoas que têm que estar aqui? Porque, vamos lá, você tem uma ambição de fazer algo grandioso. Se todo mundo na equipe for preguiçoso, você vai fazer algo grandioso? Não faz. Se todo mundo na equipe for desinteressado, você vai fazer algo grandioso? A equipe errada. Se todo mundo na equipe der desculpa, você vai fazer algo grandioso? Não. Então eu tenho que pensar quais são os comportamentos que essa empresa tem que ter para fazer algo grandioso. E aí entra aquele negócio que a gente fala da cultura, né? E é legal porque a gente fez o plano. Antes de fazer o plano, a gente tem que fazer contextos, né? E eu falo que o planejamento estratégico, ele ocorre em 5 ambientes. O primeiro ambiente do planejamento estratégico está na cultura organizacional. E aqui eu sou o defensor gigante. Esses dias eu estava conversando com um empresário aqui de Florianópolis, o Diego, e ele fez uma reviravolta no negócio dele por conta dos negócios hoje, todos estão no digital de uma maneira ou de outra. Então, ele tem uma empresa que está crescendo muito aqui, e aí por conta disso ele está num contexto com empresas do exterior, Amazon, Cisco e várias outras empresas. Eu estava conversando com ele, fui buscar minha filha na escola, fiquei batendo papo com ele, e ele estava falando que é o seguinte, olha, agora eu estou em contato com essas grandes empresas, não sei o quê, e ele fala que no final do dia, ele usou esses termos aqui, né? Ele falou, no final do dia, quem manda na porra toda, ele falou bem assim, né? É a cultura. Então, o primeiro ambiente da estratégia é na cultura. Aí tem uma frase famosa que muitos atribuem ao Peter Drucker, que fala, né? A cultura organizacional ferra a estratégia no café da manhã. Então, o primeiro ambiente é na cultura. O ambiente dessa empresa, a cultura dessa empresa, vai permitir que essa empresa chegue nesta ambição. A gente tem que analisar todos esses pontos. A gente fez um podcast só falando de cultura, né? E aí, quando a gente vai falar de cultura, obrigatoriamente a gente tem que ter ambição, a gente tem que ter o sonho grande, de onde quer chegar, e aí nessa hora a gente tem que se permitir sonhar grande para gerar a energia, igual vocês falaram, né? Sair daqui com energia. Para permitir gerar essa energia para você chegar lá. E aí a gente tem que falar, legal, né? Bacana, a gente gerou essa energia, tem um sonho, tem a missão do que a gente vai fazer, e qual é o comportamento que a gente tem que ter? Quem que é, né? As pessoas, quais são os comportamentos, os hábitos das pessoas que trabalham nessa empresa, como elas precisam se comportar para fazer isso acontecer. Então, como um time, como esse time tem que funcionar, que autonomia ele tem que ter, qual que é a clareza que esse time tem que ter, mas principalmente, quando começa o dia, quando termina o dia, como essa pessoa se comporta. E aí você traz esse contexto. E se você não passar por esse contexto e fazer um monte de plano, no final das contas, por que o plano não acontece? Por que ele não é executado? Porque a cultura atrapalha. Porque a cultura do entregar fora do prazo, a cultura da desculpa, né? Tem o desculpability do João Cordeiro, né? E, inclusive, antes da gente fazer o planejamento estratégico, a gente lá no EAG, a gente tem um ritual nosso que a gente chama de EAG Talk. Então, toda segunda-feira, às 9 horas da manhã, alguém do EAG, num rodízio, todo mundo faz alguma apresentação de um tema importante, que pode ser um livro, algum curso que a gente fez, né, algum benchmark que fez, e a gente faz uma apresentação para trazer isso para a gente como um contexto. Porque um dos nossos valores, e a cultura tem a ver com isso, né? Valores. Um dos nossos valores é o autodesenvolvimento. O último EAG Talk foi segunda-feira dessa semana. Quem apresentou fui eu. Eu trouxe justamente o Desculpability, porque a gente não pode instalar esse firmware, né? Esse modo operacional que todo ser humano tem um modo operacional de dar desculpa porque não faz as coisas. Então a gente trouxe essa questão para todo mundo assumir responsabilidade e fala, opa, então são esses os comportamentos, esses os valores. A gente até alterou um valor, né? Fizeram vários, na verdade. Na realidade, né? a gente alterou bastante coisa. Na verdade, não alterou
o valor, a gente nomeou de maneira diferente. Exatamente. Então, um dos valores que a gente trouxe foi intensidade, por exemplo, né? A gente tem que ser intenso. Então, a gente começa a trabalhar, tem que trabalhar com foco, determinação, intensidade para conseguir fazer as coisas do melhor jeito possível, entregar no prazo, não inventar desculpa, assumir responsabilidade e fazer o que tem que ser feito. E não só na vida profissional, né? Na vida pessoal também. Quando você tá com a sua família, você tem que ter intensidade em estar lá, ter foco em estar lá com ele. Na vida profissional, a mesma coisa. E na realidade, em tudo que você vai fazer, você tem que ter intensidade. Se a gente quiser encontrar balanço na nossa vida, a gente põe intensidade em tudo. Porque por que o cara tá desbalanceado, né? A vida não tem equilíbrio. A vida não tem equilíbrio. Porque ele põe intensidade numa coisa e o resto fica tudo sem nada, né? Até porque os nossos valores, não os nossos, né? Os valores de uma empresa não são os valores da empresa. As pessoas que trabalham ali, elas precisam ter esses valores na vida dela, porque senão não faz sentido. Ela não vai conseguir se adaptar a uma Você cultura. não vira a chave, né? Não vira. Não tem como. A pessoa não adquire novos valores que são completamente diferentes do que ela é. Eu acho que às vezes até vira uma chave, tá? Por exemplo, às vezes a gente tá no Brasil, a gente tem um comportamento. Quando você viaja, vai para um outro país, para um país de primeiro mundo, às vezes ao chegar lá, você começa a adotar algumas coisas, porque você sabe que está num país diferente, e aí você começa a adotar alguns comportamentos. Só que aí quando você volta para o Brasil, algumas pessoas mudam alguma coisa durante um tempo e depois volta ao modo antigo de ser, né? Na empresa isso não pode acontecer. A pessoa tem que adotar esses valores para o trabalho, para a vida, de uma maneira geral, né? Isso tem que fazer parte do DNA. Nem a palavra, não sei se a palavra seria adotar nada, deve viver aquilo, Viver, né? viver, isso. Ela isso, ter isso. dela mesma, né?